objetivo aqui é perguntar ao advogado. Eu estou aqui como entrevistador, mas já que o senhor me fez a pergunta, muito obrigado, eu vou responder. O advogado, nosso advogado aí, Mariel, né, ele falou que é muito difícil você separar a pessoa, Silas Malafaia, do pastor e do homem, né, o militante. As pessoas não conseguem separar, né? Mas eu apoio o pastor Silas Malafaia, porque primeiro eu sou um admirador dele, eu cresci assistindo, ouvindo, eu sei da importância dele para a evangelização no Brasil, os trabalhos que ele sempre desenvolveu, as cruzadas, programa de televisão, eu cresci assistindo o pastor Silas Malafaia. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tiver internet. Eu estou fazendo aqui um react do Zion. Se vocês quiserem assistir por inteiro, vão no canal dele. É um react que ele fez do Fuxico Gospel e eu peguei um trecho, porque percebi que vocês gostaram muito desse assunto. Eu não gosto muito de misturar a política com o evangelho, embora esse caldeirão tá recheado, mas é lógico que eu tenho a minha opinião política, o Zaio tem a dele, o Israel tem a dele, cada um tem a sua. Mas eu não gosto dessa mistura. Eu acho que essa mistura ainda vai implodir o planeta Terra. Mas bora lá ouvir. Como vocês sabem, aqui é o QR Code da minha rádio. É a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca flashback e música cristã, que para mim, você pode até discordar, para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus. Você canta só para Deus e alegra a Deus. Agora, a música cristã, você alegra, você ganha o dinheiro e seus amigos e você mostra o seu talento. Nada contra. Só não aceito aquilo como louvor. Se você discorda, olha aí o que está acontecendo. Mas para mim é assim. Mas não é isso que eu quero falar. Sobre essa visão política, ele tem todo o direito de se manifestar. A lei dá esse direito a ele, como Silas Malafaia, se manifestar. Agora, ele dizendo como uma voz profética, ele se coloca numa condição de voz profética, e eu acredito que sim, porque Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar um médico, como Deus pode usar um advogado. Deus pode usar também, você não falou aí, um jumento. Deus pode usar. Mas considerar um Malafaia uma voz profética, é voz profética de quê exatamente? Primeiro, os profetas se encerraram em João Batista, ou não. Ou não. Hoje existe dom de profecias que eles são aleatórios. Muitas das vezes você nem sabe que profetizou. Mas as pessoas acham que elas são profetas. Elas não são, mas elas têm o dom de profecia, como existe outros dons. Tanto o Malafaia não é profeta, e ninguém desses aí que se apresenta como profeta, exatamente nenhum deles. Tudo que eles falam, tudo que eles profetizaram, nada se cumpriu. Era o desejo deles, a vontade deles, mas não era profecia. Por quê? O tanto de profecia que esse cidadão chamado Malafaia já fez, e foi tudo por água abaixo, como você considera ele uma voz profética? É dar uma carteirinha de idiota para si mesmo.
né? Eu não vou nem citar aqui, né? O Roberto Marinho que os digas. Quantas profecias ele fez pedindo a morte. O camarada morreu de velho. E ele se coloca como uma voz profética dentro da política e ele é um representante dos evangélicos. Então, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós temos diversos homens da Bíblia Sagrada que eram da política, que sempre se envolveram, governadores, como José. Como é que é? Osaio, você tá calmo? O que tá acontecendo? Você tomou um chazinho antes de hortelã, antes de assistir esse vídeo? Eu esperava que você ia soltar os cachorros aí. Meu, comparar com... Meu amigo, ô Fábio, comparar o Malafaia com José e Daniel? Peraí, cara, que doideira essa daí? Você não sabe que o Daniel estava lá na Babilônia contra a vontade dele, que eles foram lá e foram levados, raptados do seu país para o outro país, e não era vontade dele estar lá, nem daquele povo. Eles foram levados como escravos. Não chega a ser escravos, mas eles foram levados contra a vontade. Por acaso, o Malafaia, esse cidadão, ele está ele tá no evangelho porque ele foi obrigado, ele foi raptado e levado ele por evangelho? Você tá de brincadeira, né? E o José, o Malafaia foi vendido pelos irmãos deles? É isso que você está dizendo? Que o Malafaia foi vendido? E aí, o Malafaia, eu até imagino, o Malafaia, a mulher do Potifar dando em cima do Malafaia. O que seria que aconteça? Será que ele deixaria a blusa, a capa e sairia correndo? Ou a capa seria para esconder? É uma pergunta. Ele largaria a capa para trás ou usaria a capa para esconder o erro? Essa resposta está nas palavras dele mesmo. Eu não preciso falar. A palavra dele diz isso. E o José, o sujeito, foi preso por atacar a mulher do Potifar. Se hoje, com todas as leis que existem no país, com direitos humanos e leis, o cara que comete tal erro, ainda numa mulher tão importante, nós aqui sabemos o resultado. E lá, no Egito, como é que seria isso? Pô, comparar o Malafaia com José é piada isso aí. É você não ter noção de quem foi José. O sujeito foi preso. Lá na cadeia, a Bíblia diz isso. Ele organizou, ele viu aquela bagunça lá, ele arrumou, botou ordem na casa. E todos ficaram admirados de ver como ele era habilidoso para ajeitar as coisas. Mas ele também tinha um outro dom. E o Malafaia não tem isso. Ele interpretava sonhos. Ou seja, o cara era vidente. Interpretava visões, sonhos. E quando ele interpretava, aconteceria. Você vai comparar o Malafaia com José.
Vê quantas profecias ele fez aí pro ex-presidente da República. Vê quantas. Todas elas foram ao vivo para todo mundo ver. E você diz que esse cara é semelhante ao José. Se o José fosse parecido com esse tal Malafaia, ele ia arrumar uma casa de caboclo ali pro faraó e ele não seria faraó. Ele ia lá com um jeitinho, levantar uma contenda e arrumar uma confusão. A Bíblia fala que o José... A Bíblia, olha, cheguei até a me arrepiar. Você gosta disso? Olha aqui, a Bíblia diz que José ele cuidava das coisas como se cuidava do próprio Deus. Ele não ficou ali reclamando, precisamos fazer aqui, botar aqui uns deputados, uns senadores, uns vereadores, porque estão querendo acabar com o povo de Deus. Aonde é que Deus precisa de vocês, cambada de sem vergonha? Aonde é que Deus precisa de vocês para fazer as coisas? Alguém foge do querer de Deus? Alguém manipula Deus? O Malafaia manipula pessoas, manipula a igreja a seu favor, mas crê em Deus, que Deus possa fazer? Nem ele, nem a maioria. Nem ele, nem a maioria. José, sem pedir uma CPI, sem pedir uma investigação, sem comprar, sem pagar pessoas para ser vereador, para ser deputado, para ir lá falar com o faraó. E ele pediu pro sujeito lá, vai lá, fala com o faraó que eu sou inocente. O sujeito falou? Pois é, você sabe que a resposta é não. Desculpa. Daniel. Então eu enxergo ele assim, como um Daniel, enxergo ele como um José. Então eu apoio, sim, o pastor Silas Malafaia e acredito ele como uma voz profética. Ele é muito importante, ele é uma voz dentro dos evangélicos. E existe vários... Não é. Essa voz aí não é minha voz. Eu já disse a vocês que nos anos 80, nos anos 70 e 80, toda vez que algum evangélico cometia crimes, né, variados crimes, que a Rede Globo falava desses crimes, ele dizia que era perseguição religiosa e pedia a morte do Roberto Marinho. E Deus nunca ouviu. E Deus nunca ouviu. O cara viveu mais de 100 anos. E o cara ainda continua sendo uma voz profética. Você tá com brincadeira, cara. Olha as profecias que ele fez aí. Todas elas servem de deboche. Fala sério. Os pastores do... Fala a verdade, eu nem sei como o Bolsonaro ainda dá ouvido pra esse cara. Eu nem sei como o Bolsonaro dá ouvido a esse cara. Né? Olha as pessoas que se aliaram ao Malafaia. Todas acabaram na cadeia, cara. Só ele que não. Deus o livre. No Brasil, nós temos vários pastores. E o Silas Malafaia é um pastor que se destaca na área da política. Eu não vejo ninguém defendendo a igreja, o posicionamento da igreja. Não, na verdade ele é um político metido a pastor. Como ele tem feito. Igreja não precisa ser defendida por homens, cara. É a própria Bíblia deles que fala isso. Como uma voz... Correto, Zion. Apoio. É isso aí mesmo. Deus não precisa que ninguém faça isso. Deus só precisa que alguém anuncie o evangelho e nada mais.
existiu alguma igreja mais perseguida do que a igreja pós-Cristo do primeiro século? Teve algum senador, algum deputado, algum rei, algum presidente que a igreja se aliou para viver melhor? Na verdade, quando a igreja fez isso, ela entrou em colisão. A igreja fez isso, mas ela entrou em colisão. Aquela igreja dos 100 primeiros anos pós-Cristo era uma, mas depois que a igreja se aliou ao Estado, e o Estado romano, aí nós sabemos o que aconteceu. A igreja tem que confiar em Deus. Tem que confiar. Que, na verdade, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas essa coisa de igreja e Estado é só manipulação. É só uma manipulação para poder ficar mantendo um povo ali omisso e submisso. É só isso, mais nada. Opa. Profética. Agora, ele não é perfeito. Isso não quer dizer que a gente concorda com ele 100%. Mas eu sim o vejo como um homem de Deus, o admiro e eu sei da importância dele. Porque olha só o que tem acontecido no Brasil, a gente observa uma perseguição entre líderes cristãos, entre também a direita, numa medida desproporcional com a esquerda. Não existe perseguição no Brasil contra evangélicos ou líder religioso, cara, por professar a fé. O que existe é lei sendo aplicada em cima de líderes religiosos usando a fé. É bem diferente uma coisa da outra. Se tivesse É isso mesmo, Zaio. É isso mesmo. Aliás, eu tô achando você calminho. Vem cá. Na verdade, não existe perseguição. Eu já falei no vídeo anterior. Não existe perseguição a evangélico no Brasil. Não existe isso. O que existe é um monte de evangélico fazendo besteira e querendo que o Estado endosse a sua besteira porque ele é o homem de Deus. Aonde é que uma pessoa precisa falar que ela é de Deus para que ela tenha respeito? Se o mundo, se as pessoas não conseguirem ver Deus em você, então não é falando que você vai conseguir. Prestou atenção? Se o mundo, as pessoas, não conseguirem ver Deus através de você, não é você dizendo que a pessoa vai te ouvir. E por falar nisso, eu fiz um vídeo aqui, ele tá ali, eu coloquei ele hoje lá no topo. Então quando vocês acessar o meu canal aqui, ele vai estar o primeiro vídeo ali. Aquele vídeo, esse vídeo é uma oração que eu fiz em 1990 sobre a África. Foi uma oração que eu fiz. Então no vídeo eu pergunto, eu quero que vocês vão lá nesse vídeo e assistam para vocês verem o que Deus me mostrou. E eu nunca falei para pessoa alguma, nunca vim aqui no YouTube para contar, para querer ser o tal. Mas tudo se cumpriu passo a passo. E eu começo o vídeo com uma pergunta. O que tem a ver? O que tem a ver a presidente Dilma? O que tem a ver o juiz Sérgio Moro? O que tem a ver... tem mais, agora me fugiu. O que tem a ver com a oração que eu fiz sobre a África? Até esse general, tem dois, eu não posso falar o nome, tem dois lá,
que estão em cana. Até ele, Deus me mostrou. Até ele. Só que eu não sabia quem era. Não fazia nem ideia. A cara, Deus me mostrou a cara. Eu vi, mas não sabia quem era. Quase caí de costa depois dessas coisas que estão acontecendo aí, que eu vi aquele homem, a cara dele. Deus me mostrou tudo isso. Mas o que tem a ver tudo isso com a África? E a minha oração? Vá lá no meu vídeo e descubra. Lá eu narro quase tudo. Ainda esqueci algumas coisas, porque foram muitas coisas. Agora, vamos continuar aqui. Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a PGR, com essa mesma ênfase que eles têm em procurar descobrir a vida de Bolsonaro, da direita, como do pastor Silas Malafaia, com outros da esquerda, beleza. A gente não poderia questionar, porque é a lei no Brasil que funciona. A grande questão é que a lei no Brasil funciona para alguns e não funciona para outros. Não, Isso é política. Se tivesse a direita no poder, estariam fazendo isso contra os da esquerda. É o jogo. o problema tá cortando o Zaio aqui, porque eu já vi o que ele vai falar. Concordo com o Zaio em tudo que ele está falando aí. Mas esse negócio, se conhecesse o Bolsonaro, e quem é que não conhecia o Bolsonaro? Todo mundo conhecia. Ele era o cara dos programas de televisão que ia lá falar besteira. Era um cara que... um sujeito que não tinha papa na língua, falava um monte de besteira e estava sempre na mídia por causa dessas besteiras. Entendeu? Todo mundo conhecia. O problema é que, mesmo ele sendo católico, dizendo centenas de vezes que ele era católico, porque ele não disse uma vez só, já disse até agora, recentemente lá, quando ele estava falando lá no STF, ele falou de novo. A minha esposa é crente, mas eu não, sou católico. Ele disse de novo. O problema é que vocês levaram o cara para Israel, fizeram o cara se batizar lá em Israel, entendeu? Tentaram vender uma imagem que na verdade ele não era. Na verdade ele não era, mas vocês tentaram vender uma imagem, entendeu? Eu vou falar a verdade para você, se fosse eu não queria nenhum crente desse passando na minha porta. Se fosse eu, ia acontecer isso. Porque o que fizeram com esse homem, o que profetizaram para esse homem, o que fizeram, o que profetizaram para ele, o que deram esperança para ele, é brincadeira. E esse Malafaia aí, essa figura. Você entendeu? Você entendeu? Olha. Jogo político, meu amigo. Mas o problema é que a direita brasileira é vista como evangélicos. E aí eles não usam o contexto de aplicar a lei. E eu não estou aqui defendendo Alexandre de Moraes, até porque eu não suporto. Não suporto o cara e não suporto a própria esquerda. Mas a verdade tem que ser dita. Não há perseguição religiosa nenhuma. O problema é que a política se apropriou, ou a igreja se apropriou da direita. Então, falando de Alexandre de Moraes, eu também tinha muitas ressalvas ao Alexandre de Moraes. Porque eu sou aqui de São Paulo, cortei cabelo muitos anos ao lado de um conjunto militar, então eu ouvia muita coisa aí, né? Vocês já sabem o que eu ouvia. Então eu também não nutria lá, assim, muito especial. Mas é aquele negócio. Para mim não me afetava, não fedia nem cheirava, eu ficava quieto. Mas a verdade é que as pessoas sabem, entendeu? E nessa época ele não era nada na política. Ele era um secretário de segurança pública, entendeu? Ainda bem que não foi a esquerda que colocou ele lá. Ainda bem, porque se fosse, o discurso aumentaria, né? Mas vamos lá, não é sobre isso que nós quer falar de outras coisas.
E no final das contas, agora é tudo perseguição religiosa. Pelo amor de Deus, cara. A grande questão é que a lei no Brasil funciona para alguns e não funciona para outros. Isso eu concordo. Mas não quer dizer que só funciona para a direita, no caso, né? Para perseguir quem é de direita. Não, a lei, ela deixa lacunas independente, até para bandido normal que não está envolvido em igreja. O problema da nossa lei brasileira tem muitos furos, mas agora atrelar isso porque você é evangélico, porque você é um líder religioso, não. Silas Malafaia se meteu numa área que ele não deveria ter se metido. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová, o podcast. Eu acho que eu só fiz uns 2 ou 3 até agora, não vingou porque eu não tenho espaço aqui para convidar ninguém. E algumas pessoas que participou foi via internet. E agora, a Rádio Web Xixová, essa daí tá todo vapor. Deixa eu ver o que tá tocando aqui. Lógico que eu não vou botar porque o YouTube vai me prejudicar. Tá aqui, vamos ver o que tá tocando. A Rádio Web Xixová. É Jairo Bonfim? É? Deixa eu ver. Tá tocando Jairo Bonfim. Como vocês sabem, a Rádio Web Xixová toca flashback na sua grande maioria, mas eu também toco um pouco da música cristã, que não é louvor. Para mim, não é louvor. Louvor é se essa música aqui do Jairo Bonfim fosse só tocada na igreja para Deus, seria no louvor. Mas como ele canta para ganhar dinheiro, né? Então é louvor a si próprio. É assim que eu penso, tá? Não estou dizendo que eu estou certo. Estou dizendo que é o meu pensamento. Louvor só se canta para Deus. Eu não me lembro de ver aqueles cantores bíblicos lá do templo, lá na praça, lá em Israel, na praça de Jerusalém, tocando lá e ganhando aplauso. Era só no templo e para Deus. Mas o pastor, né? E esse é o problema. Né? Não sei se eu acabei misturando aí a situação, mas sim, eu reconheço o pastor Silas Malafaia e a importância dele como representante dos evangélicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos grandes líderes. Por exemplo, meu pastor Galdino Júnior, que hoje é até aniversário dele, mandar um abraço para ele. Temos aqui o bispo Samuel Ferreira, temos aqui o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nós temos aqui o bispo Edir Macedo, por exemplo, da Universal, mas nenhum deles tem a potência na voz como o pastor Silas é. Potência não, grito, né? Lembrando que esses nomes que ele citou aqui, inclusive o Silas queria o lugar do próprio JW. E o JW tomou conta da maior instituição aí pentecostal e no final das contas o Silas birrentinho, que na época das eleições ali comprava e compra até hoje votos, né, para permanecerem na presidência da instituição, principalmente falando da CGADB. E o Silas não conseguiu, lotou ônibus do Brasil inteiro na época que ele concorreu, pagou hotel, enfim, pagou viagem para os pastores do Brasil ir votar nele. E no final das contas, os líderes atuais fizeram o quê? Tinham mais grana, injetaram mais grana e dominaram o espaço. E Silas ficou brabinho e caiu fora do contexto fundando a igreja dele. Ou seja, dividiu. Porque o Silas sempre quis poder. E como ele não teve esse poder, o que ele fez? Começou a gritar na internet, cara, e se autodenominar aí representante dos evangélicos. É isso que aconteceu. Na verdade, é bem verdade isso aí, Zairo. O Malafaia é tudo no grito para ele. Ele grita, né? Aliás, a pessoa que grita tanto é porque está querendo se impor e sabe que está errado. Então tenta ganhar no grito. Essa que é a verdade. Mas esses pastores que ele citou aí, todos vocês se lembram
a Universal do Reino de Zeus, como diz, a Universal do Reino de Zeus, eles compraram o partido político chamado PL, incentivou seus membros a serem políticos com aquele velho discurso. Olha, o crente é idiota mesmo, não é? Olha, nós precisamos de ter políticos aqui dentro, porque estão querendo fechar as igrejas. Aí o crente, ô crente, você já leu a Bíblia? Você sabe o fim que Deus quer dar para essas coisas? Quer fechar? Então que feche. Que feche. Olha, estão querendo fazer casamento gay. Se você não quer casar com gay, não case. É simples assim. Mas quem quiser, o que eu posso fazer? Conta pra mim aí. O que eu posso fazer se o cara quiser? Eu vou lá bater, dar paulada, é isso aí? Não. Deus, você é de Deus, então sabe que Deus não quer, então você não faça. É simples assim. Mas você não vai ganhar dinheiro com esse discurso, né? Então precisa de uns trouxa aí, sem carteirinha de trouxa, que é para ele te dar uma carteirinha de trouxa. Olha, precisamos ter políticos aqui dentro porque estão querendo fechar as igrejas. Cada dia era uma história, e o crente de boca aberta. Até foi elegendo, nenhum deles, essa bancada evangélica defende o povo. Eles defendem a igreja deles. Quando vem acusações, aí eles estão lá para defender a igreja, não para defender povo. Tem até um caso célebre aqui, que eu não posso falar nome, de uma amiga minha que é policial civil, mas ela não dirigia. Eu sei lá por quê, não dirige. Então eu levava sempre ela e a mãe na igreja, porque ela não dirige. Mas eu não posso falar muito, senão vai ficar evidente. Aí ela trabalhava num determinado lugar que foi transferido e ela foi falar com um político da Igreja Mundial para interferir, já que ele era deputado por São Paulo. E ela foi lá. Ficou tão decepcionada que nem quis voltar mais na igreja de tanta decepção. Você entendeu? Mas o discurso é que está lá para defender o povo. Mas não é não. Está lá para defender as besteiras que esses pastores, esses bispos, esses apóstolos fazem. E precisa de alguém lá dentro, porque quando cair lá, tem alguém para botar a mão, mas não é a de Deus, é a dele. Concordo com o Zaio quando ele diz que a igreja não precisa disso daí. A igreja de Deus não precisa de político de direita, de esquerda. A igreja de Deus não precisa de ninguém. A igreja de Deus sobrevive sozinha. E se ela não sobreviver é porque Deus não quis que sobrevivesse. É simples assim. Esse negócio que querem fechar a igreja é só um discurso de engana trouxa. E pelo que eu estou vendo, tá cheio de trouxa aí. Enquanto isso, eles ficam ricos, comprando avião, comprando mansão, mas não é nada dele. Mas não é nada dele. Como é que esses caras não são transparentes para falar a verdade? Por quê? Porque esses outros líderes foram chamados para outras áreas. E o pastor Silas Malafaia para dentro da política. Chamada do Silas agora é ser mártir dos evangélicos. Pelo amor de Deus, velho. Mais uma vez, e para finalizar aqui, que eu falo muito, sou entrevistador, comunicador, locutor, eu gosto de falar muito. É só para finalizar, não digo que eu concordo com ele 100%,
mas eu respeito, admiro e eu sei da importância que ele tem para nós evangélicos nesse momento. Maria Marra, não tem importância nenhuma, cara, pelo amor de Deus. E eu sei da importância que ele tem para nós evangélicos nesse momento. Para quem tem o cérebro funcionando direito, cara, esse cara não representa ninguém, não tem importância nenhuma. O problema é que tem os alienados e vê o Silas como defensor da igreja. O Silas, esse aí, o mala, não me representa, nunca representou. No começo da vida dele lá, no tempo que ele usava bigode, algumas pregações dele eu até gostava, para falar a verdade. Mas depois, quando... Eu já falei no vídeo passado, mas queria que vocês prestassem atenção nas pregações antigas dele. O que ele achava que era a besta do as 7 igrejas, o que ele achava sobre... os sete animais lá da Bíblia. Vê lá, geopoliticamente falando, se tudo aquilo que ele pregou ali tem sentido hoje. Vai lá. Aí vocês vão ver que era só besteira, era só achômetro. Ele pregava um achômetro dizendo que era Deus. E as pessoas acreditavam, até eu acreditei. Mas depois comecei a perceber que não era nada disso, como nunca foi, entendeu? Porque ele dizia que o cavalo amarelo era a China, que o cavalo vermelho era a Rússia, mas o cavalo preto não era. O cavalo preto não era a África. O cavalo o cavalo branco é cavalo preto, mas cavalo preto não era a África, era o petróleo. Cavalo preto é o petróleo, sabe? Mas o cavalo amarelo era a China. O cavalo vermelho era a Rússia, tá? Mas o preto não é vocês, não. É muito racismo também, né, gente? A igreja não precisa disso, velho. Afinal, não é a própria Bíblia que diz que a igreja será perseguida nos últimos tempos? Zaio, não a deles. A deles não diz isso, não. A deles diz que eles têm que fazer o presidente, que eles têm que fazer senador, que eles têm que fazer deputado para evitar essas coisas. Nisso a conversa já dá para saber que de Deus eles não têm nada. Eles não conhecem Deus, nunca foram de Deus. Os verdadeiros serão perseguidos? Estão com medo da perseguição por quê? Se nem começou a... Mas eles têm que ter medo da... Ô Zaio, calma aí. Eles têm que ter medo da perseguição, você entendeu? Eles têm que ter medo, já pensou? Vem tomar os aviões, tomar as mansões, você entendeu? Tomar os supermercados, tomar os hospitais, né? Eles, olha, nós temos aqui hospital, porque o povo precisa de hospital, mas o povo nunca entrou. O povo nunca entrou nesse hospital, de tão caro que é. Você entendeu? Ah, mas eu tenho faculdade para... O povo precisa de faculdade, o povo precisa disso. Vai lá na faculdade deles e vê quanto custa. Vai lá ver o preço da faculdade dele. Vai lá na PUC, ver o preço da faculdade. Vai lá na faculdade da outra igreja lá, que agora me fugiu o nome aqui. Entendeu? Vai lá. Tem mais 2 igrejas que tem faculdade, né? Adventista e uma outra lá. Vai lá ver quanto custa um cursinho de engenharia lá. Vai lá. Pra você ver se o povo tem condição de fazer faculdade. Mas o discurso é o povo... Perseguição. Aí precisa se levantar um profeta na atualidade contemporânea para defender a igreja, que já está lá escrito que haverá perseguição. Estão querendo fugir do que está traçado biblicamente. Por quê? Por que tem que se levantar? Vai dar no que está dando, velho. Zaio, é que essas pessoas não acreditam em Deus, cara. Elas nunca acreditaram.
Aquilo que está na Bíblia lá, para elas, é só fantasia. Elas não acreditam em Deus. Haja visto aí o que o ser humano faz, né? Querendo ir para Marte, colonizar para acabar. Porque se a Terra estiver acabando, eu fujo para Marte. Zaio, de coração, essas pessoas confiam em Deus? É lógico que não. Porque se ela confiasse em Deus, ela saberia que não tinha para onde ele ir, porque ele está pego do mesmo jeito. Agora o cara está fazendo lá. Estou averiguando Marte para ver se tem vida, né? Vou criar uma condição de viver lá. Mas veja bem, os salvos é só presidentes, deputados. Os salvos é só aqueles caras que tem QI acima da média. Você entendeu? Não é qualquer um não, povão. E aí imagina eu que sou preto, como é que eu vou lá? Aí como é que eu vou lá? Essas pessoas não acreditam em Deus, nunca acreditaram em Deus. Não tem negócio de direita, negócio de esquerda. Isso aí é só uma merda que eles inventaram para poder manobrar as pessoas. Que pessoas vão ser a favor disso, a favor daquilo, e acabou. E vão se dividirem assim. Sem WhatsApp nada podeis fazer. Sem o Steve Bannon ninguém te manipula. Tem nada de defensor de igreja aqui, é só um que defende a igreja. Você já sabe quem é. Maria Marra, você como pastor, como advogado. Viu, Zion? Antigamente, faz tempo, tá, isso aí. Eu comprava muamba no centro de São Paulo e aproveitava, passava em algumas igrejas ali. Às vezes eu ia na igreja que eu sou membro, mas ela era mais longe, para você voltar ali para o centro de São Paulo, dependendo da hora que o culto acabava, você tinha que sair antes do culto acabar. Então eu congregava ali numa igreja qualquer ali do centro ali. Aí um dia eu tô ali na porta da igreja pedindo um cafezinho e tinha dois sujeitos conversando. Era uma eleição, né? E eles estavam dizendo que a pessoa que tinha ganhado a eleição não era vontade de Deus, né? Os dois estavam dizendo isso. Era um pastor dessa igreja e o rapaz do cafezinho lá. Aí eu disse para eles assim: vocês acham mesmo que Deus não sabia quem ia ganhar a eleição? Vocês acham mesmo que as pessoas manipulam Deus a seu favor para esse ou para aquele ganhar? Você acha mesmo isso? Então, que diacho de crente é vocês, cara? Que diacho de crente é vocês? Aí os dois abaixaram a cabeça e falaram: irmão, o irmão tem razão, desculpa aí. Mas, gente, se eu creio que uma pessoa pode manipular Deus, enganar Deus, para ganhar esse ou aquele, eu sei que as pessoas fraudam, eu sei que as pessoas enganam, mas você dizer que a pessoa ganhou, entrou e Deus não sabia disso, é demais, né? Ou ele já queria que aquela pessoa ganhasse, só usou você. Tá aí. E certamente leu o relatório da Polícia Federal sobre o envolvimento do pastor Silas Malafaia em tudo isso. Depois de ter lido esse relatório, o pastor Silas ainda te representa como pastor? O Israel, Presta atenção que o advogado vai falar. eu até peço licença aqui novamente para discordar do pastor Fábio, mas o Silas ele não me representa como evangélico. Só pontuando aqui, não odeio, mas eu não tenho ele como meu representante. Ele pode representar um setor, né, dos evangélicos, tem ali o seu grupo, né, mas ele não é uma voz unânime dentro do segmento. Na verdade, advogado, o Silas Malafaia, ele representa o bolso dele. Ele sempre representou isso. O
próprio bolso. Então, você pode ter certeza que esses apoios que ele está dando aí não é de graça, não é por amor. Aquelas dívidas que ele tem milionária, entendeu? Tá no jogo. Movimento evangélico brasileiro, né? E Não se engane, meus amigos. O Silas Malafaia, nem os. Cara, até os que congregam, os pastores que andam com ele estão lá pelo salário, pelo dinheiro. Eu conversei com o pastor da ADVEC que não é a favor do que o Silas faz. Só que eles aproveitam o contexto, enchem as igrejas e mostram na internet que tem um apoio maciço. A maioria daqueles que estão ali estão com ele porque estão cegos. Mas tem uma grande quantia de pessoas que estão dentro da igreja, saindo na mídia, nas gravações, que não concordam com o que o Silas faz, cara. Essa é a verdade, mas eles não querem admitir. depois de tudo isso que a gente está vendo, até mesmo áudios, que eu lamento muito por aqueles áudios que foram expostos do pastor Silas, uma fala absolutamente mundana, para dizer o mínimo, né? E lamentável isso vindo de um líder religioso que usou palavras chulas, né? Enfim, isso não deveria ter acontecido. Gente, eu preciso finalizar com vocês dois para seguir com o pastor Daniel, mas eu vou dar a tréplica, óbvio, para o pastor Fábio Filho. Fábio, fala alguma coisa, pelo amor de Deus aí. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu só vim aqui para fazer pergunta e conversar com Israel, mas eu gosto também. Bem, obrigado por assistir o meu vídeo. Se é que você veio até o final. E eu já disse, vai lá no meu canal. Eu tenho uma visão, um sonho que Deus me deu quando eu fiz uma oração em favor da África. Eu usei o Daniel. Vocês se lembram da oração de Daniel? Daniel, ele fez uma oração dizendo assim: Deus, nós e nossos pais pecamos contra ti, fizemos o que era mal aos seus olhos. Daniel não havia pecado coisa nenhuma. Na verdade, ele não era nem vivo quando Deus falou tudo aquilo a o povo que iria se chamar judeu. Mas ele percebeu que ele tinha que orar se pondo culpado. E eu peguei a oração de Daniel e fiz uma oração. Eu fiz uma oração em favor da África. Eu não sei que pecado eles cometeram ou até se cometeram algum. Mas eu usei a oração de Daniel e me pus como se fosse, mesmo sendo um deles. No outro dia, Deus me respondeu. Me deu o sonho completo e tudo aconteceu. E ele foi dando por partes, em pedaços. Eu não entendia, eu questionava, mas tudo aquilo foi em 2 ou 3 vezes, mas tudo que Deus me mostrou aconteceu. Vão lá, aí vocês vão ver o que Deus me mostrou. Está bem no primeiro vídeo. Quando você abre o canal, está na mostra ali. É só clicar.